Quero falar nesta manhã sobre o tema A Maior Bênção. A maior bênção. E quero ler uma passagem em Mateus capítulo 9, a cura do paralítico de Cafarnaum. Capítulo 9 de Mateus. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os seus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensai mal em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Quero ainda ler outra escritura, apenas um versículo, Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A maior bênção. O que seria a maior bênção? Sabemos que pela Bíblia que todos pecaram. O pecado é universal, atingiu todas as raças, todos os países, todos os povos, em todas as épocas. Não há um ser humano que não seja descendente do primeiro pecador. Por isso Paulo diz aos Romanos: todos pecaram. E o pecado trouxe a culpa. E a Bíblia diz: ao culpado Deus não tem por inocente. A culpa é uma coisa terrível. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, viveu 33 anos e meio em Israel, Oriente Médio, com uma missão: pagar e tirar a nossa culpa, através do perdão de nossos pecados. Essa seria a maior bênção. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada. E nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a cura de um paralítico. Quando o paralítico é trazido por 4 numa cama, diz a Bíblia que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. Uma das provas que Jesus é Deus é que Jesus perdoa pecados. Outra prova é que ele faz milagres. E outra prova é que ele ressuscitou. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas temos 3 provas que ele é Deus. Primeiro, só Deus pode perdoar pecados. Jesus perdoava pecados. Só Deus pode fazer milagre. Jesus fazia milagre. Só Deus poderia fazer a obra da ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos, com corpo de glória. Está à direita do Pai, intercedendo por nós.
Note bem nessa passagem, Jesus vendo a fé deles. Jesus viu o esforço daqueles homens para colocar diante dele o paralítico. Em outra passagem, Marcos capítulo 2, versículo 1, diz que soube-se que estava em casa. Jesus morava em Cafarnaum, a cidade do profeta Naum. Fica na Galileia, próximo ao mar da Galileia. E foi nessa cidade de Cafarnaum que Jesus fez mais milagres. E ele censurou a cidade. Ai de ti, Cafarnaum, que te ergue até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem se feito os milagres que em vós fizeram, há muito que teriam se arrependido no pó e na cinza. Será grande o julgamento de Deus sobre essa cidade de Cafarnaum, Betsaida e Corazim, na Galileia. Haverá julgamento da cidade, das nações. Deus é um Deus de juízo. Mas o maior prazer que Deus tem não é condenar. Jesus não veio condenar. Ele veio salvar, veio livrar, veio dar um escape, veio dar uma saída. Olha o que Jesus disse ao paralítico: filho, chamou de filho, tem bom ânimo. Eu fiquei pensando nessa passagem, comparando com Gênesis 6, quando a corrupção inicial no mundo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, a Bíblia diz, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens. Aqui sempre foi uma polêmica, mas quando a Bíblia fala os homens, são os descendentes de Caim. Quando a Bíblia fala os filhos de Deus, são os descendentes de Sete. Eva tinha dito, alcancei de Deus um varão com auxílio de Deus, e colocou o nome de Caim. Mas lá no mesmo capítulo 4 de Gênesis, Eva disse, alcancei de Deus outro varão no lugar de Abel, com auxílio de Deus, e colocou o nome de Sete. E Sete gerou Enos, e ali começou-se a invocar o nome do Senhor. Veja bem, Jesus chamou o paralítico de filho. Tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. A Bíblia não relata que o paralítico pediu perdão, mas aqui mostra a compaixão de Jesus. Chamou de filho e para ter bom ânimo. Então, por que a maior bênção é o perdão? Porque quando um homem ou uma mulher nada o acusa, nenhuma culpa o acusa, ele é feliz. É o primeiro degrau da escada do cristianismo, o perdão dos pecados. É uma doutrina muito simples que milhões de pessoas não entendem. Você já viu pessoas dizer assim? Como pode uma pessoa aprontar, fazer tantas coisas erradas e agora dizer que é crente, que é cristão, que está na igreja? Uma pessoa que fala isso desconhece essa doutrina tão simples do perdão. Jesus veio para perdoar pecados. Aleluia! E os escribas diziam entre si, ele blasfema. Porque lá em Cafarnaum, na Galileia, Jesus viveu em Nazaré. E todos o conheciam, que ele era filho de carpinteiro. E
em João capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença, os judeus disseram assim: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Moisés nós sabemos quem é, mas esse aí não sabemos de onde é. Aí o cego, que tinha sido cego, disse: nisto está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriu os olhos. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aí os judeus ficaram bravos e falou: tu és cheio de pecado e nos ensinas a nós? E o cego disse: vocês querem ser seus discípulos? Os judeus: não, nós somos discípulos de Moisés. Discípulo deles sejas tu. E o expulsaram. Mas depois Jesus o encontrou e perguntou: conhece o Filho de Deus? E o cego, o que tinha sido cego, disse: quem é ele para que nele creia? Veja bem que o cego, o ex-cego, sabia o nome de Jesus, mas não sabia que ele era filho de Deus. Muitos conheciam Jesus apenas como filho do carpinteiro, mas Jesus fez uma pergunta para o ex-cego: conheces o Filho de Deus? E o ex-cego disse: quem é ele para que nele creia? A humanidade pergunta: quem é esse Jesus para que eu me torne crente nele? Quem é Jesus? Então, falta no mundo missionários aos milhões. Não que faça congressos, não que faça trabalhos fechados, emotivos, emoção. Não. Precisamos começar entre o povo. O avivamento, às vezes, é sem barulho. O avivamento começa entre o povo, no silêncio, falando de Jesus, entregando um folheto, conversando com o vizinho, conversando com alguém da sua rua. Fale quem é Jesus. Fale que ele não é apenas o filho do carpinteiro. Ele é o Filho de Deus, que veio dar a vida, veio pagar nossa culpa para nos perdoar e nos adotar em sua família, e nos deu o Espírito Santo, nos deu vitória nas tentações, nos dá vitória diária, nos dá alegria, nos dá entendimento. Esse é o Jesus da Bíblia. Spurgeon, o grande pregador do século passado, batista, onde trouxe um reavivamento na Inglaterra, Charles Spurgeon, disse: pecado perdoado é melhor do que riquezas acumuladas. Pecado perdoado é melhor do que riquezas acumuladas. Eu fiquei pensando a grande vantagem do cristão. O cristão é um pecador que não vive no pecado. A pessoa que não é cristão é um pecador que vive no pecado. Ou vivemos em Cristo ou vivemos em pecado. E o cristão, ele escolheu Cristo. A cada momento, a cada instante, a cada dia, a cada manhã, escolhemos Cristo. Cristo, o Filho de Deus, é a nossa vida. É um compromisso com Ele, diário. A obediência da fé cristã. A nossa fé só tem valor se for uma fé viva. Se for uma fé operante. Se for uma fé baseada nas Escrituras.
Hoje, estava no ponto de ônibus para vir para cá cedo, antes de pegar o VLT, e um senhor falou que ia para a missa. E a mulher concordou. Eu levantei minha voz. Eu não encontrei na Bíblia a palavra missa, nem padre, nem celibato. Não encontrei nada disso na Bíblia. Onde que vocês encontraram essa palavra? Que religião é essa chamada? Não tem na Bíblia a palavra catolicismo. Será que isso não é errado? Não é invenção humana? Eles quiseram revidar, mas não tiveram argumento. E ficaram meio duvidosos. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia tem poder. A Bíblia, não existe esse nome Bíblia. Se dá o nome de Escritura, Santas Escrituras, Palavra de Deus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor, veio a mim a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que se manifesta de muitas maneiras. Deus falou-nos pela lei de Moisés. Deus nos falou pelos profetas. Mas a Bíblia diz que nesses últimos dias, Deus fala mais alto através do seu Filho. A natureza, os montes, os riachos, os rios, o mar, as rochas, as maravilhas da natureza revelam um Criador. É a primeira revelação de Deus, é a natureza. A segunda revelação é a consciência, que defende quem está certo e acusa quem está errado. É a lei, a noção do certo e errado. Deus fala pela consciência. E Deus, pela sua palavra, Ele quer nos dar uma consciência boa e uma consciência viva. Cuidado para que não tenhamos uma consciência vagarosa, que demora para perceber a proximidade da tentação, uma consciência morta, que não tem sensibilidade, uma consciência cauterizada, que aceita qualquer ensino sem investigar. Paulo diz a Timóteo, guarda o mistério da fé cristã numa boa, numa pura consciência. Paulo disse isso em Atos 23:1. Tenho andado diante de Deus com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Deus fala pela consciência, mas não confie na tua consciência. A consciência é a voz de Deus na alma. É a terceira revelação. Primeira revelação pela natureza. Segunda revelação pela Bíblia, a revelação escrita. Terceira revelação, a consciência. E a quarta revelação é a revelação pessoal. É Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai, senão por mim. Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse a Filipe, Filipe, tanto tempo estou com vocês, e vocês dizem, mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, Jesus Cristo é a maior revelação de Deus, o Pai. Jesus Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo tem outro nome, a Palavra de Deus. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. Verbo exprime ação, palavra.
ação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, João teve uma visão de Jesus saindo vitorioso para vencer na grande tribulação. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 13. E vi um com vestes brancas, salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra que se encarnou. Aleluia. E tem um versículo em Timóteo, muito importante que eu quero citar aqui. 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo, recebido acima na glória. Deus manifestou em carne. Aleluia! A encarnação deveria nos assustar. Não é uma coisa comum você mentalizar e meditar nisso. A encarnação não é uma coisa comum. Houve um debate muito sério na história da igreja, quando Deus usou Atanásio, um diácono, para mostrar ao mundo que Jesus é Deus encarnado. Ele não foi criado pelo Pai, como pregava Ário. E nesse debate histórico, Atanásio ganhou o debate. Jesus é Deus encarnado. Aleluia! No concílio de Niceia, no ano 325, depois de Cristo, nesse grande concílio apologético, Atanásio, diácono, vence o presbítero Ário, herético. Como hoje as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi criado pelo Pai. Não, Jesus é o Criador com o Pai. Hebreus 1:2. Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, o qual também criou o universo. E feito a purificação de nossos pecados na cruz, ressuscitou e assentou nas alturas à direita do Pai. Então, Jesus Cristo, Deus encarnado, realizou toda a obra de Deus em nosso favor. Nada merecemos, nada somos, e somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Sem Jesus, você não pode respirar. Sem Jesus, você não pode levantar da cama. Sem Jesus, você não tem raciocínio. Sem Jesus, você não tem sentimento. Sem Jesus, você não ama, não realiza nada, não trabalha, não interage, não conversa, não tem raciocínio nem ideias. Sem Jesus, Ele mesmo disse na videira: está em mim e eu em vós, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer.
Não podemos fazer nada, e a Bíblia nos ensina a total dependência de Deus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somos totalmente dependentes. Totalmente dependente da misericórdia de Deus. Precisamos, a cada fração de segundo, do socorro da misericórdia de Deus. Gosto muito de um versículo que está em Filipenses, no capítulo 1, quando Paulo diz assim: que importa que o evangelho seja pregado de toda maneira, ou de boa mente ou com fingimento, mas que seja pregado. Filipenses 1,18. Que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me alegro, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o socorro. Ele nos socorre em nossas fraquezas. Já parou para pensar nisso? A salvação vem pelo socorro do Espírito Santo. O que é socorrer? É tirar de uma emergência. A pessoa que precisa de socorro, ela não pode fazer nada por si mesma. Grita: help, socorro, me tira daqui, não tem outro jeito. Então foi isso que Deus nos fez em Cristo, nos socorreu no dia da salvação. Está escrito em Isaías, e está escrito em 2 Coríntios 6, eis que te socorri no dia da salvação, no dia aceitável. Eis aqui agora o dia oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. Em nosso seminário que vamos ter agora em fevereiro, no bairro de Quarentenário, há uma matéria sobre evangelismo. Eu estava estudando a apostila, tem uma pergunta: quando devemos começar a falar de Cristo? Agora. Agora é o momento. Agora é o melhor momento. E quando não tivermos oportunidade de falar, devemos criar uma oportunidade. Onde formos, precisamos andar com folheto. E o mínimo que se fala na entrega de um folheto é: olha, esse folheto tem valor. O que está escrito é tirado da Bíblia, a palavra de Deus. Leia com muita atenção e explica qualquer coisa, porque precisamos alimentar o povo com a palavra de Deus. Muitas pessoas recebem o folheto com carinho e lê. Tenho observado, muita gente lê e demora lendo o folheto. Às vezes Deus pode operar num folheto. Muitas almas foram salvas por um folheto. Existe um irmão aqui na nossa igreja, ele tem o dom de compor hinos, fazer hinos. Ele achou um folheto na praia, jogado no chão, com o endereço da Igreja Evangélica da Paz. Ele esteve aqui, achou um folheto. Eu, na minha vida, trabalhei em muitos lugares, mas quando fui cobrador de ônibus, eu entregava folheto na catraca. Não sei o que Deus fez, mas eu sei que Deus trabalhou em alguma alma. Eu falava assim: ó, lê esse folheto e vá numa igreja evangélica. Então, qual é a maior bênção que existe? É você alcançar o perdão que Jesus quer te dar.
Jesus veio para perdoar pecados. Ele veio pregar o arrependimento. Ele veio dar uma chance. Ele veio dar uma oportunidade. Então, se o ser humano não aproveita a chance que tem e anda segundo a carne, diz a Bíblia que aqueles que se inclinam para a carne estão caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificar as obras do corpo, vivereis. E Paulo ainda diz em Romanos 8,12, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, mas se pelo Espírito Santo mortificar o pecado, caminhais para a vida. O que o Espírito Santo faz na pessoa que não é crente? Convence do pecado. O que o Espírito Santo quer fazer no crente? Mortificar o pecado. O Espírito Santo que habita em nós, como é que ele mortifica o pecado? Bom, eu não sei. Eu sei que ele mortifica, assim por alto eu vou dizer, nos lembrando. Deixa eu ler aqui um Salmo 63, versículos 5 e 6. Dá mais ou menos uma luz. Como que o Espírito Santo mortifica o pecado no crente. Salmo 63, 5 e 6. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Veja bem, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e minha boca te louvará. Por exemplo, a alma pensa na palavra, medita nela e louva com gratidão. Quando isso acontece? Quando me lembrar de ti. Então o Espírito Santo lembra a palavra para mortificar o pecado. O louvor mortifica o pecado. A oração mortifica o pecado. A palavra de Deus mortifica o pecado. Mortificar o pecado é o segredo para entrar no céu dia a dia. Todo momento, mortificar o pecado, matar o Agag, não deixar o chefe vivo. Deus falou para Saul, mate Agag. Não deixe escapar um amalequita. Os amalequitas foram os piores inimigos de Israel. Sempre sobrava um para contar a história. Então Deus falou para Saul e ele poupou Agag. Mas quando chegou o profeta Samuel, ele obedeceu a Deus e acabou com Agag, que é o símbolo da carne. Quando Agag chegou, disse, já acabou a amargura da morte. Acabou nada. O pecado gera amargura da morte. Acabou com Agag. Isso significa que devemos decepar, destruir, aniquilar, mortificar, não alimentar o pecado. Para que tenhamos vitória. Se você quer vitória espiritual, não pode alimentar o pecado. A Bíblia diz em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, ocupe a sua mente. Tudo que é justo, ocupe a sua mente. Tudo que é puro, ocupe a sua mente. Tudo que é de boa fama, ocupa a sua mente. E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Há algum louvor no teu coração? Pensa e canta. Há alguma virtude na sua maneira de viver? Pensa nisso. No pecado não há virtude. Nas tentações não há virtude, só vaidade. Salmo 24. Quem entrará no céu? Aquele que é puro de coração, puro de mão
e não entrega a alma à vaidade. Salmo 15. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Veja bem, irmão, anda em sinceridade, não é para. Bem-aventurado aquele que não para no caminho dos pecadores, mas anda em sinceridade, pratica a justiça. O que mais que eu falei? O 24. Puro de mão, limpo de coração e não entrega a alma à vaidade. Então você medita Salmo 15 e o Salmo 24. As condições de entrar no céu. E Jesus perdoou nossos pecados. Por isso que não podemos alimentar o velho homem, que é perigoso. Ainda estamos na terra. Como disse John MacArthur, estamos ressuscitados, mas ainda cheiramos mal. John MacArthur, grande teólogo americano, da linha dos puritanos, escreve muito bem. É um segundo Spurgeon de nossa geração. Estamos ressuscitados, mas ainda cheiramos mal. Cuidado com a velha natureza. A maior bênção é o perdão dos pecados. E Jesus disse para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, tem de bom ânimo. E outra vez ele disse para o paralítico de Betesda, achou ele no templo e disse: eis que já está são, curado no espírito, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Interessante a pergunta de Jesus para o paralítico de Betesda, João 5,6. Ele faz uma pergunta: queres ficar são? 38 anos doente, vai fazer uma pergunta dessa? Que pergunta é essa, Jesus? A pergunta é profunda. Jesus não estava perguntando se ele queria levantar da paralisia. Jesus estava perguntando se ele queria ficar são no espírito. E ficou, porque Jesus encontrou ele no templo e disse: não peques mais, para que você não vá para o inferno. Olha aí. Tem enfermidade que vem do pecado, mas tem enfermidade que não vem do pecado. Jó estava doente e as enfermidades dele eram uma provação, não veio do pecado. Mas se voluntariamente alguém deseja viver em pecado, poderá vir enfermidade. Por quê? Porque o salário do pecado é a enfermidade e a morte. A morte pode vir numa enfermidade, a morte pode vir no assassinato, ou a morte pode vir no acidente. Domingo faleceu um grande jogador de basquete, 41 anos, Kobe Bryant, que jogava no Los Angeles Lakers. 41 anos, na flor da idade, aposentado, milionário, não adiantou nada. Não podemos julgar onde está a alma, isso pertence a Deus. Os Estados Unidos é um país instruído na palavra de Deus, mas muito jovem, 41 anos, na flor da idade, cheio de dinheiro. Mas Spurgeon disse, vou repetir a frase: pecado perdoado é melhor do que riquezas acumuladas. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei com pena. Meu Deus, quanto dinheiro. Não é o dinheiro que faz a pessoa se perder. Salmo 62, 10. Se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nelas o coração. O nosso coração tem que estar em Deus e não na incerteza das riquezas.
como Paulo diz a Timóteo. Que Deus nos abençoe. Fique então com a maior bênção, o perdão dos seus pecados. Amém.